Gohan, mostre pra mim o seu verdadeiro poder. Dragon Ball Super Super Hero é o melhor filme de Dragon Ball, na minha opinião. E você deve estar se perguntando por quê. Bom, apesar de gostar, eu sempre tive um grande problema com os filmes e ovas de Dragon Ball. Apesar da maioria ter propostas interessantes, em algum momento do filme eu sempre ficava... Tá, essa luta tá durando tempo demais. E não é como se o anime não tivesse lutas longas, mas em filmes geralmente não temos muita história acontecendo paralelamente, ou não há muita tensão acerca do destino de algum personagem, porque em filmes eles geralmente não morrem mesmo. E o vilão é derrotado pelo Goku no final. Geralmente. Não que esse novo filme mude muita coisa acerca desse último aspecto, mas é que ele é diferente. Vamos voltar um pouco no tempo. Com o primeiro trailer lançado, muitos ficaram com o pé atrás por ser 3D. Muita gente falou sobre parecer PS2 ou coisa assim. Queria eu um PS2 tunado assim na época. A verdade é que desde o começo eu já tava botando muita fé nesse filme. Muitos trechos pausados pareciam realmente animação 2D. E a maioria dos que reclamavam do 3D eram aqueles tiozões que não entendiam sobre 3D estilizado e aparentemente queriam isso. E por Gohan e Piccolo serem personagens que eu amo, seja lá qual fosse a história, eu já poderia gostar mais do filme. E após assisti-lo, posso dizer que realmente eu amei muito a história. O filme começa com uma super exposição vinda dos vilões, que apesar de ser a parte mais ok do filme, faz total sentido. Apresenta coisas que vão ser importantes mais pra frente da trama e recapitulam muitas coisas utilizando um outro estilo 2D bem bonito. E daí pra frente o filme praticamente vai e não para, seja com a apresentação do mundo, com a comédia e com as lutas. A história do filme traz a aliança entre Magenta, filho do General Red, vilão do Dragon Ball clássico, e Dr. Hedo, neto do Dr. Gero, vilão criador de androides da franquia. Com a ajuda da bem conhecida Red Ribbon, Dr. Hedo cria os androides Gama 1 e Gama 2, programados para agirem como super-heróis. Super-heróis que acreditam estar do lado certo da história e que partem para derrotar os Guerreiros Z. Ou pelo menos aqueles que estão na Terra. Não, eu dizer que esse é o melhor filme da franquia não significa que ele tem uma história super profunda ou que, nossa, muda muita coisa na franquia. Não, porque essa nunca foi a proposta. Um filme deve ser bom dentro do que ele, aparentemente, quer fazer. E esse filme consegue muito isso. Sério, eu fui ver esse filme sozinho no cinema, uma tristeza mesmo. E ainda assim saí de bom humor, diferente de quando eu fui ver Coringa sozinho ou Liga da Justiça. Tá, eu não dei exemplo muito bom. Mas vamos lá. Os próprios vilões são a comédia. Eles são patéticos. E isso é demais. Ao mesmo tempo que sabem das coisas, também não sabem de nada, a ponto de acreditarem que a Corporação Cápsula é uma super organização do mal, que as cápsulas da Bulma são tecnologia alienígena. Sendo que elas já existiam muito antes dela conhecer o seu amigo alienígena, Goku. Até os soldados da Red Ribbon geram momentos engraçados, principalmente um com o Piccolo, que eu não vou falar aqui porque não quero estragar. Eu vou falar no Piccolo, até ele gera muita comédia no filme. Esse jeito mal-humorado, mas ao mesmo tempo bonzinho, dá ele o cargo de basicamente o melhor personagem do filme, além de realmente dividir o protagonismo com Gohan, aparecendo mais que o filho do Goku em tela. Mas já que estamos entrando nos personagens, Gama 1 e Gama 2 foram outras gratas surpresas dentre os novos personagens. São duas personalidades muito diferentes, um mais sério e centrado e outro mais animado e amostrado, mas que leva a um grande sentimento de justiça em seus pensamentos, ou circuitos. E por fim, Gohan, marcado por muito tempo como o filho medíocre do Goku, que parou de treinar pra estudar. Gohan sempre foi um personagem muito legal por isso, sempre foi muito diferente de Goku. Era mais educado, mais medroso, e apesar de superar esses seus medos quando deu uma crescidinha, após o fim da saga Majin Buu, Gohan realmente passou a focar mais em sua carreira de cientista, voltando a lutar apenas quando se era necessário. E esse filme meio que segue isso.
A gente sabe que o Gohan não vai mudar, mas se aqueles quem ele ama estiverem em perigo, ele pode ser capaz de alcançar poderes inigualáveis, gerando ótimas cenas de luta. O trabalho de animação e do som do filme consegue dar muito impacto às lutas e seus socos. Todo soco que o Gohan e Piccolo davam nos Gamas eram acompanhados de sons de impacto e metal. Dá vontade de sair do cinema brincando de lutinha, sabe? As brigas têm golpes e piruetas muito criativas, mas o mais importante dessa criatividade toda são os cenários. A animação 3D proporciona muita interação com os cenários durante as lutas, praticamente todas as lutas. As coisas não só quebram e desaparecem ou servem para algum personagem ficar com as costas presas, sei lá. Mas o cenário realmente muda o status da batalha e vocês só vão entender quando verem o filme. Ah, e claro, a trilha sonora. Carrega muito desse ar de super-herói mesmo. Vi muita gente falando que não era algo que remetia a Dragon Ball, mas dentro dos filmes, o que seria Dragon Ball? Isso? Ou isso? Ou isso? Enfim, como eu já disse, propostas diferentes. Ai, falei tanto, mas talvez nem tenha falado muito. É que eu também não quero dar spoiler. E eu acho que é isso. Claro que o filme não é perfeito. Temos quase que um close na bunda 3D da Bulma uma hora. Um momento estranho. E talvez alguns não gostem das novas transformações. Eu sinceramente gostei muito. Ah, o filme tem uma cena pós-crédito, e muitas referências a coisas que já aconteceram na franquia. Referências bem específicas. E como que eu tava me esquecendo, né? A dublagem tá ótima, como sempre. Eu vou acabar com vocês! Essa não! Dragon Ball Super! Super Hero! Mas chega por hoje. Dragon Ball Super Super Heroes está agora mesmo nos cinemas brasileiros, já que no Japão lançou há um tempinho. E eu recomendo. Até a próxima.